nossa aula. Meninas, sejam bem-vindas, né? Essa é a nossa quarta aula. Eu vou colocar a apresentação aqui e gostaria que vocês me confirmassem se vocês estão vendo. Poderia ou abrir o microfone ou dar um joinha, se está ok. O meu áudio também tá bom ou tá muito baixo, pessoal? Acho que tá ok, né? Se tiver muito baixo, vocês podem abrir o microfone e me falar que eu vejo o que eu consigo fazer aqui, né? O que eu gostaria? Que vocês também observassem, se caso alguém pedir ajuda no chat, alguma coisa, que vocês me ajudassem a acompanhar. Por quê? Porque quando eu começo a minha apresentação, eu não consigo mais ter esse contato, senão eu tenho que parar e abrir o chat. Então, se vocês puderem estar me acompanhando aí, eu agradeço. Estou feliz por tê-las aqui, visto que na última aula nenhuma de vocês estavam presentes, né? Muito bom tê-las aqui. Então, nós vamos falar, pessoal, na verdade, eu já comecei a falar na aula passada, eu expliquei, na verdade, né, sobre equação e balanceamento. E vocês já tiveram atividade em relação a esse conteúdo. Hoje, então, será para tirar dúvidas e também já começarei a correção da atividade com vocês, para a gente poder treinar um pouquinho essa matéria, visto que é uma matéria nova. Então, nós estamos na nossa quarta aula, né, do terceiro bimestre, e todas essas atividades, pessoal, elas estão como que? Atividades avaliativas, tanto as atividades impressas, quanto também a participação nas aulas, visto que alguns alunos me dizem assim, professora, eu tento acompanhar a videoaula, mas eu não consigo aprender muito bem, né? Então, toda semana eu estou com essas aulas online, a participação ela é mínima, né? Então, assim, quem puder participar é muito bom, porque aí tira dúvidas, né? E nós tentamos fazer um acompanhamento. Então, antes de começar, aí eu tenho uma pergunta. Alguém sabe me dizer o que é equação química? O Edson tá aí, se quiser responder. A equação química, pessoal, ela é o quê? Ela é uma representação escrita de uma reação química. Olha aqui, ó. Isso daqui é uma reação química. Então, é uma forma que eu tenho de representar uma reação química. Isso daqui nós chamamos de equação química. Você tem que substâncias à esquerda da seta, que nós chamamos de reagentes, substâncias à direita da seta, que nós chamamos de produto. Depois, nós falamos, então, que as equações químicas, essas reações, elas têm que obedecer à lei de Lavoisier. O que diz a lei de Lavoisier? Lei da conservação das massas. Eu já falei essa lei para vocês. Lá na primeira série vocês estudaram. Lei de Lavoisier e de Proust. O que a lei de Lavoisier diz? Ele diz, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E aí nós ainda podemos dizer o quê? Que a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos meus produtos. Ou seja, o que eu tinha antes da minha reação, após a reação, ao final, eu terei novas substâncias, mas as massas se conservam. O que vai ocorrer ali é um rearranjo dos átomos para formar novas substâncias. Mas a mesma quantidade que eu tenho no início, eu tenho no final. E aí que entra o que nós chamamos de balanceamento das reações. Balancear uma equação nada mais é do que igualar o número total de átomos, tanto de um lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, as quantidades de átomos ali, elas têm que ser iguais. Como que nós representamos isso? Olha aqui, ó, nós temos uma equação. Se vocês observarem aqui, quantos átomos você tem aqui, ó, de hidrogênio? Quantos, Edson? Átomos? 2.
2 átomos de hidrogênio. Isso daqui, esse númerozinho aqui embaixo é atomicidade. O que quer dizer isso? Ele está te contando quantos átomos desse elemento forma essa substância. Isso daqui nós chamamos também de índice. Olha aqui nessa substância, o gás oxigênio. Está dizendo o quê? Que 2 átomos de oxigênio formam essa substância. A molécula de água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, e se aqui não tem nenhum número, 1 átomo de oxigênio. Aí entra aquilo lá, complementando a fala do Edson. Vocês acham que aqui está igual? Ó, você tem 2 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Você tem 2 oxigênios aqui e tem apenas um aqui. Então, ela não está balanceada, porque balanceada é quando você tem as mesmas quantidades do lado dos reagentes, você tem do lado dos produtos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar coeficientes estequiométricos, que são esses números aqui na frente. Você vai adicionar o coeficiente estequiométrico, que ele vai dizer quantas daquela substância você tem ali. Aí você pensa aqui, ó, 2 vezes 2. Então, você sempre vai multiplicar o coeficiente estequiométrico pelo índice para saber quantos átomos você tem ali. 2 vezes 2, então quer dizer que desse lado aqui você tem 4 hidrogênios. Olha desse lado aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Só que olha aqui, ó, esse 2 que você colocou aqui, ele vai multiplicar todos os elementos que formam aquela substância. Então, ele vai multiplicar tanto o índice do hidrogênio quanto o índice do oxigênio. Então, 2 vezes 1. Porque, professora, mas não tem 1 aqui. Onde você está vendo 1? Mas, pessoal, se tem o elemento, é porque você tem pelo menos um dele ali. Você não precisa representar o 1 aqui no índice. Mas só de ter o elemento aqui, você já tem 1. É o que a gente chama de redundante, por isso que ele não aparece aqui. Agora, de cá, você tem o quê? 2 oxigênios. E aqui você já tinha 2 oxigênios. Agora sim, você tem a sua equação balanceada, porque as mesmas quantidades de átomos que você tem de todos os elementos de um lado da equação, você tem do outro lado da equação. Então, cuidado, você nunca mexe nesse índice. Porque se você mexer no índice, você está mudando a sua substância. Você só pode mexer aqui, ó, nesse número à esquerda da substância, que é o coeficiente estequiométrico. Então, o coeficiente estequiométrico, ele te diz a quantidade de moléculas daquela substância. O índice, por que nós chamamos de atomicidade? Porque ele te conta quantos átomos daquele elemento que forma aquela substância. Então, é necessário que nós aprendamos, né, balanceamento, porque a partir de agora nós teremos aí a presença desse balanceamento de equações nos nossos cálculos. Pessoal, o que nós falamos então? Que balanceamento de equação nada mais é do que você igualar as quantidades de átomos que eu tenho do lado dos reagentes com a mesma quantidade de átomos que eu tenho do lado dos produtos. E eu vou ter que olhar cada elemento que compõe aquelas substâncias. Então, eu tenho que fazer o balanceamento da quantidade de átomos de cada elemento que aparece nos reagentes e nos produtos. Nós falamos ainda o quê? Que tem vários métodos, mas o método mais utilizado é o método da tentativa. E nós temos, eu vou só pegar meu apontador aqui, e nós temos uma ordem de balanceamento para que nos ajude nos dê um direcionamento melhor nesse método de tentativa, que é o método que nós chamamos de método macho. Então, o que quer dizer esse método macho? Esse M quer dizer que, primeiro, eu irei balancear os metais que estão presentes, depois eu irei balancear os ametais. Posteriormente, se houver presença de carbonos, eu irei balancear a quantidade de carbonos. Penúltimo, hidrogênio. E por último, eu sempre deixo o oxigênio. Por quê? Porque quando você faz o balanceamento da quantidade de hidrogênio, se for uma reação
um pouco maior, automaticamente o oxigênio já estará balanceado. Professora, em todas as situações? Não, quase todas. Tá? Mas normalmente sim, ele estará balanceado. Mas sempre temos que verificar se está ou não, porque se não estiver, nós temos que fazer o balanceamento. Só que aí nós estamos falando de metais e ametais, então nós vamos precisar relembrar lá da matéria do primeiro ano. Nós temos aqui a representação da tabela periódica. Nós vimos o que na primeira série? Que os elementos da tabela periódica, eles são divididos em 3 grandes grupos. Nós temos aqui a última coluna, coluna 18, nós temos os gases nobres. E aqui, para eu saber o que são metais ou ametais, esses ametais também chamados de não metais. Então, aparecem essas duas nomenclaturas. Nós vamos fazer aquela famosa escadinha aqui, ó, que forma a frase até assim, Brasil. Aí você faz a escadinha e forma aqui, ó, os elementos que estará aqui fazendo essa escadinha, forma a frase até assim, Brasil, de baixo para cima. Tudo que estiver abaixo da escadinha, que é isso que está em verde, tanto aqui quanto aqui, é o que nós chamamos de metais. Tudo que está aqui, que nessa representação é de amarelo, vai ser tudo que está acima da escadinha e entre os gases nobres. Nós temos os ametais. Então, é necessário, pessoal, vocês terem um conhecimento, né? De conseguir visualizar quais que são metais e não metais, porque nem sempre você vai ter a tabela periódica. Professor, eu preciso saber todos? Não, pessoal, eu jamais cobraria isso de vocês, porque são 118 elementos, é muita coisa. Mas aqueles elementos mais comuns, que aparecem muito, o ideal é que você conheçam parte deles. Principalmente aqui, né? Tem vários ametais aqui, que aparece muito, por exemplo, o carbono. Aqui os halogênios, que são dessa família 17. E tem alguns metais também que são bastante importantes, aqui da primeira família, da segunda família, tem vários metais aqui também. De toda a tabela periódica, média de uns 40 elementos, é bom você saber e você conhecer bem. Então, a tabela periódica, ela tem que sempre fazer parte das suas atividades, quando você está fazendo atividades de química. Por isso, regra do macho, ó, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual que é o conselho? Sempre deixar o hidrogênio penúltimo e o oxigênio por último. Meninas, olha aqui, ó. Vocês receberam essa atividade, certo? Na semana passada, e tem até amanhã para entregar. Então, vocês têm a questão 1, que ele pede para fazer o balanceamento das reações químicas. E a questão 2 aqui, que depois eu vou fazer a leitura com vocês. Então, nós vamos passar as correções dessas atividades. Então, o que acontece? Na letra A da questão 1, ele está pedindo para nós fazermos o balanceamento dessas equações. E aí, nós vamos ter o quê? O que é o balancear? Alguém pode me dizer? Alguém quer dizer? Deixar igual? Deixar o que igual? O número de átomos. O número de átomos, ele tem que ser igual. Tanto aqui, ó, da esquerda quanto da direita da setinha. Tem que ser iguais dos dois lados. Então, a quantidade de átomos de cada elemento. Então, eu vou olhar aqui, é o K, que é o potássio. Ele é um elemento, então eu vou ter que ter o quê? A quantidade de átomos desse lado, eu vou ter desse lado. Aí, deixa eu falar uma coisa para vocês que está aparecendo aqui, que eu não queria que estivesse aparecendo nesse momento, mas deixa eu explicar. Professor, o que são essas letrazinhas aqui, ó, embaixo, né? O que isso daqui significa? Essas letrazinhas aqui, ela vai te dizer o estado, a condição em que aquela substância se encontra na reação. Ela fala principalmente o estado físico. Olha aqui nesse primeiro aqui no potássio, ele tem um Szinho. Quer dizer que o potássio, ele é sólido. O cloro, Cl, tá aqui, ó, um Gzinho. Não é gramas, é gasoso. Quer dizer que o cloro aqui, ele está no seu estado gasoso. E o cloreto de potássio, o KCl, ele também será formado no seu estado sólido. Ok? Vai aparecer outras letrazinhas aqui.
Aqu, que quer dizer que é aquoso, que está na presença de água. Mas isso eu vou reforçar com vocês um pouco mais à frente. Mas tendo dúvidas, pode perguntar. Então, se é igualar as quantidades de átomos, vamos lá, nós temos que olhar cada elemento. Ao potássio, só que nessa equação, nessa reação, o que que acontece? Ele já trouxe o 2 aqui para vocês, né? Oh, meu Deus! Então, ele já tem o quê? O que que nós falamos? Que o númerozinho que tem aqui embaixo, ele é o índice, ou seja, a atomicidade. Ele te conta quantos átomos você tem daquele elemento, certo? O coeficiente estequiométrico, que é esse númerozinho que está aqui à esquerda da substância, ele é o que nós chamamos de coeficiente estequiométrico. O que que ele te diz? Ele te diz a quantidade, né, de moléculas daquela substância que está ali. Ok? Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Outra coisa, você nunca mexe nesse númerozinho aqui embaixo, no índice. Porque se você mexer no índice, você muda a substância. Então, você nunca mexe. Então, se vocês quiserem até fazer essas anotações, pode fazer. Você nunca mexe no índice, porque senão você muda a substância. Você vai, para fazer o balanceamento, você vai mexer simplesmente nos coeficientes estequiométricos. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Você tem aqui. Como que eu faço esse balanceamento? Sempre vou relacionar o coeficiente com o índice. Eu faço uma multiplicação desses valores. O que mais que nós falamos? Que não tem um númerozinho aqui, quer dizer que é 1. Professora, mas por que que não aparece 1? Porque se já tem o elemento aqui, significa que eu tenho pelo menos um átomo dele ali. Então, não é necessário que esse 1 apareça. A mesma coisa o 1 aqui do coeficiente estequiométrico. A mesma ideia. Se eu tenho a substância aqui, eu tenho pelo menos uma dela. Então, é redundante o 1 aparecer aqui. Se não aparece nada, quer dizer que eu tenho um átomo dele aqui. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 potássio do lado dos reagentes. Então, quantos potássios eu tenho que ter do lado dos produtos? Eu tenho que ter 2. Se não tem nenhum númerozinho aqui, quer dizer que é o quê? 1. Então, qual o número que eu multiplico por 1 que vai me gerar 2? 2. Então, vou colocar um 2 aqui na frente. 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho 2 potássio aqui e tenho 2 potássio aqui. Balanceei o potássio. Só que o número aqui, ó, o coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar os índices de todos os elementos que compõem aquela substância. Assim como ele multiplicou aqui no índice do potássio, ele irá multiplicar também o índice do cloro. Que se não está aparecendo aqui, quer dizer que também é 1. Então, 2 vezes 1, 2 cloros. E de cá, aqui se não aparece nada, porque é 1. 2 vezes 1, aqui ó, 1 vezes 2, 2. Então, de cá eu tenho 2 cloros, de cá eu tenho 2 cloros. Nos produtos eu tenho 2 potássio, nos reagentes eu tenho 2 potássio. Pronto, a minha reação está balanceada. Bastava o quê? Eu colocar um 2 aqui. Oi, pode perguntar. Mas aí ele no cloreto não teria que ser 2 no índice? Micaela, é assim, ó, é igual eu expliquei. O índice você não pode mexer. O índice, aqui eu só escrevi 1, porque se não aparece é porque é 1. Isso vocês têm que ter em mente. Então, nesse índice aqui, você nunca mexe. Você só pode adicionar no coeficiente estequiométrico, que é esse número que você coloca aqui à esquerda da substância. E o número que você coloca aqui, você multiplica os índices de todos os elementos que compõem aquela substância. Então, por isso que eu multipliquei o 2 aqui no potássio e esse 2 aqui no cloro. Então, quando eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 1 do cloro, eu quero dizer que eu tenho 2 cloros do lado dos produtos. Aqui no índice, ó, ele já era 2. Então, nesse índice eu não mexo. Então, por isso que eu não preciso colocar nenhum número aqui. Ah, mas você colocou 1. Não, eu só escrevi para vocês conseguirem ter uma melhor visualização. 1 vezes 2, 2 cloros.
E de cá eu tenho 2. Professora, Oi. deixa eu te perguntar. Pode aparecer, no lugar desse 2 que a gente pôs para multiplicar com 1, pode aparecer outros números e multiplicar por 1, ou não tiver um ou outro número também pode multiplicar? Pode não, vai aparecer, Andressa, tá? Aqui nesse caso, nessa situação, foi o 2, mas sim, vai aparecer outros números. E o número que aparecer aqui vai multiplicar os índices. Só que você não pode mudar aqui, ó, esses índices que são esses números embaixo. Você só pode mexer nesses números aqui na frente. Certo? Nós vamos fazer mais Entendi. exemplo, André, se você vai ver que os outros números que irá aparecer. Micaela, eu consegui responder sua pergunta? Conseguiu, é só porque, como ele tava 2, eu pensei que tinha que colocar de novo. Mas entendi. Não, porque se você colocar 2 aqui, Micaela, ó, 2 vezes 2, você passa a ter 4. Entendeu? Entendi. Então, você não poderia. Aí, se você colocar as 4 aqui, você teria 4 de cá e 2 de cá. E você teria que mexer nos outros índices para balancear novamente. Né? Pessoal, eu já comecei nesse daqui. Então, esse seria. Bastava você adicionar um 2 aqui na frente do KCl, que é o cloreto de potássio. Pessoal, o que nós falamos? Que primeiro nós balanceamos metais, depois a metais, se tiver carbono, o carbono, se não tiver, você pula, hidrogênios e oxigênios. Aqui eu tenho simplesmente ó, magnésio, Mg, e oxigênio. Então, eu já vou balancear quem? O magnésio. E se vocês olhar, o magnésio, ele é um metal. Outra coisa que eu não falei para vocês, que eu queria ter falado e esqueci. Quando você escolhe o metal aqui, você vai ver, ó, do lado dos reagentes, se não tem nada aqui, quer dizer que é o quê? Que o índice é 1. Aqui também, ó, no coeficiente estequiométrico, se não tem nada, quer dizer que é 1. Eu não vou escrever para vocês não se confundirem, ok? Então, aqui é 1, aqui é 1, porque não aparece. Ó, o Mg, se não tem nada, quer dizer que é 1. E aqui no oxigênio, quer dizer que também o índice é 1. É só para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Vocês conseguem visualizar que o Mg é apenas um elemento químico, né, gente? Ó, letra maiúscula e letra minúscula juntas formam apenas um elemento. Eu não tenho 2 aqui. Cuidado, tem muitos alunos que confundem isso. Magnésio, ele está de cá e ele está de cá, né? Reagentes e produtos. Nos reagentes eu tenho um átomo, nos produtos eu tenho um átomo. Não está balanceado. Tranquilo, um de cada lado. Agora eu vou olhar o quê? Os oxigênios. O oxigênio, do lado dos reagentes, eu tenho quantos? 2. E do lado dos produtos? Apenas 1. Então, eu vou ter que ter quantos do lado do produto? 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar o 2 aqui, isso, no coeficiente estequiométrico. Só que aí nós temos que lembrar uma coisa. Eu estarei balanceando o oxigênio, ó. 2 vezes 1, eu passei a ter 2. Balanceou, porque nos reagentes eu tenho 2. Porém, prestem atenção, nós falamos que o coeficiente, ele tem que multiplicar os índices de todos os elementos. Então, eu passei agora também, ó, 2 vezes 1 do magnésio. Eu passei a ter 2 magnésios do lado dos produtos. E do lado dos reagentes, eu só tenho 1. Então, agora desbalanceou. O que eu vou ter que fazer? Balancear lá do lado dos reagentes. Qual o número que eu multiplico por 1 que vai me gerar 2? 2. Certo? Isso, 2 vezes 1, 2. Agora, eu tenho 2 magnésios do lado dos reagentes, 2 magnésios do lado dos produtos. 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios do lado dos produtos. Carbonos, ó, hidrogênios e oxigênios. Então, quem que eu começo a balancear primeiro? O carbono. Não é um metal, mas é um ametal. Porque nós falamos para deixar o hidrogênio penúltimo e o oxigênio por último. Então, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho do lado dos reagentes? 1. Vocês concordam? Ó, se não tem índice, é 1. E do lado dos produtos? Também 1, porque se não tem, quer dizer que é 1. Estou colocando aqui para a gente visualizar melhor. Então, está balanceado o carbono? Sim. Então, vamos ver agora os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes?
4. 4. Então, eu preciso ter quantos do lado dos produtos? 4. Então, o hidrogênio, ele vai aparecer somente nessa substância aqui do lado dos produtos. Então, eu vou olhar ela. Eu já tenho 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que me gera 4? 2. 2. 2 vezes 2, 4. Balanceei os hidrogênios. 4 nos produtos, 4 nos reagentes. Agora vamos para quê? Para o oxigênio. O oxigênio do lado dos reagentes eu tenho quantos? 2. Agora vamos prestar atenção em uma coisa. O oxigênio do lado dos produtos, ele aparece nessa substância e nessa substância. Ele aparece em duas substâncias diferentes. Quando é esse caso, eu tenho que fazer a somatória das quantidades das duas substâncias do lado dos produtos. E aí a somatória tem que equivaler à mesma quantidade do lado dos reagentes. Então, o que que acontece aqui? Quantos oxigênios eu tenho nessa primeira substância? Vou pôr aqui, ó. 2 oxigênios, para ficar mais fácil da gente conseguir visualizar. 2 oxigênios. E nessa substância, se não tem índice, é 1. 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios. Então, do lado dos produtos, eu tenho 2 oxigênios nessa substância e tenho 2 oxigênios nessa substância. 2 mais 2, 4 oxigênios do lado dos produtos. Então, quantos oxigênios que eu tenho que ter do lado dos reagentes? 4. Então, se ele aparece só nessa substância, qual o número que eu multiplico por esse 2 que vai me gerar 4? 2. 2. 2 vezes Lilia. 2, 4. Então, agora eu Por que os tenho... produtos estão somando? Oi? Por que os produtos estão somando? Porque eu tenho oxigênios nos 2 produtos. Então, quantas vezes você tiver aquele elemento, se você tiver em mais de uma substância, que seja do lado dos produtos ou que seja do lado dos reagentes, você tem que fazer a somatória. Por quê? Balancear não é você ter a mesma quantidade de átomos daquele elemento de um lado da equação quanto da outra. Por isso que você somou. Por que que você somou? Porque ele aparece nessa substância e nessa substância. Então, totalizando o oxigênio em todas as substâncias do lado dos produtos, eu tenho 4, porque eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. 2 oxigênios. Então, do lado dos reagentes, eu também tenho que ter 4. Conseguiu entender, Micaela? Entendi. Mas era tipo assim, porque aqui na letra A e na letra B, os reagentes somam e tem um produto. E aqui tem 2 reagentes somando e dá 2. Isso, Só isso mais. mas nesses exemplos anteriores, Micaela, se você observar, cada elemento não somou, por quê? Porque ele aparece só em uma das substâncias. Você só vai somar quando aquele elemento que você está balanceando, ele aparece em mais de uma substância. Entendeu agora? Entendi. Se você observar, tá vendo? Ele desaparece apenas uma vez em uma das substâncias. Ah, professora, então quer dizer que se ele estivesse aparecendo aqui mais de uma vez, eu teria que somar? Sim. Você vai fazer essa somatória quando ele aparece mais que uma vez, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, como que ficaria o seu balanceamento? Exatamente isso aqui, ó, colocando um 2 na frente do oxigênio do lado dos reagentes e um 2 na frente da molécula de água do lado dos produtos. Agora você o quê? Balanceou a sua equação. Fazer balanceamento é só isso ou preciso fazer mais cálculo? Só isso. Balancear é só isso. Então, balanceamento é só isso. Igualar as quantidades que eu tenho de átomos de um lado da equação e do outro lado da equação. Agora, vamos olhar aqui. Do lado, vamos lá, metais, carbonos, hidrogênios e oxigênios. Eu não tenho metais, então vamos aqui para o ametal, que é o carbono. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono do lado dos reagentes, quantos carbonos eu tenho? 2. Está aqui no índice. E do lado dos produtos? Apenas 1. Porque não aparece aqui, então é 1. Olha aqui a dica, pessoal. Quando vocês forem fazer esse primeiro balanceamento, não só esse, mas vocês podem fazer isso para todos os elementos, mas nem sempre vai ser o mesmo, porque você tem que multiplicar. Se você observar, ó, o índice, você vai olhar o carbono do lado dos reagentes e produto. Aquele que tiver o maior índice, o índice dele se torna coeficiente do outro. Então, olha aqui, o índice aqui é 2. Se eu preciso de 2,
olha o que vai acontecer. Vou colocar 2 aqui. Primeiro elemento que você for balancear, você vai olhar aquele que tiver o maior índice, ele vai se tornar coeficiente dele do outro lado da equação. Aí o que nós temos que lembrar? Ó, 2 vezes 1, então agora eu tenho 2 carbonos do lado dos produtos. Balanceei os carbonos. Porém, depois nós vamos ter que lembrar que ele multiplica o oxigênio aqui também. Só que primeiro vamos olhar o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho ele apenas aqui nessa substância. Ó, hidrogênios do lado dos reagentes. Eu tenho 6 hidrogênios. Concordam? Do lado dos produtos, eu só tenho hidrogênio nessa substância. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que me gera 6? 3. 3 vezes 2, 6. Passei a ter 6 hidrogênios do lado dos produtos. Então, igualei as quantidades de hidrogênios. Agora, o que nós temos que ver? Os oxigênios. Agora, nós temos que tomar cuidado. Olha aqui, Micaela. Ó. Você tem oxigênio do lado dos reagentes nessa substância e nessa substância. Então, nessa substância, quantos oxigênios você tem? Apenas 1. E nessa daqui? 2. Então, do lado dos reagentes, você tem quantos hidrogênios? 3. Quantos hidrogênios você tem que ter do lado dos produtos? 3. Ou então, nós vamos fazer somatório aqui, tem que balancear do outro lado. Ó, 2 vezes 2. Porque lembra, o coeficiente, ele multiplica o índice de todos os elementos daquela que compõe aquela substância. Quantos oxigênios nós temos nessa substância? 4. 4. E nessa substância aqui, se não tem índice, é 1. 3 vezes 1. 3. 3. 3 oxigênios. Tem que balancear agora do lado do reagente. Oi? Isso. Se Aí eu tenho... balanceia agora. Isso mesmo, cara. Se eu tenho 7 desse lado, então eu vou ter que mexer nos índices desse lado aqui. Vou ter que adicionar números aqui nos coeficientes para eu ter quantos? Para eu ter 7 oxigênios também. Então, olha aqui, ó. Se você tem um aqui, aqui você tem 2. Qual o número que vocês acham que pode multiplicar aqui, que vai gerar, e somando com esse vai dar 7? Alguém arrisca? 6. Qual o número que você vai multiplicar com 2? 3. Isso. E que você soma com esse outro oxigênio aqui, que dá 7. 3. Porque se você, ó, 3 vezes 2, 6, mais um daqui, 7. Tranquilo? Andressa, percebeu agora que os números dos coeficientes, eles podem mudar? Vai depender da reação. Percebi. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, ó. Agora nós temos presença de metais. A metais, temos hidrogênios, outro metal aqui, então nós temos mais de uma metal. E temos aqui também o oxigênio. Então vamos começar pelos metais? O sódio, o Na, o índice dele aqui é 2. Do lado dos reagentes é quanto? É 1, porque não aparece aqui, mas a gente sabe que ele é 1. Então, ó, o índice desse que é maior, ele vai se tornar coeficiente do elemento do outro lado. Quantos sódio eu passei a ter que Na? 2. 2 nos produtos, 2 nos reagentes. Tranquilo aqui? Depois nós vamos passar por quê? Para usar metais. Então, ou eu posso fazer do carbono ou do cloro. Por quê? Porque os dois aparecem aqui. Vamos na ordem aqui, do carbono. Quantos carbonos eu tenho? Ó? Se não aparece, é 1. E do lado dos reagentes, ele aparece só nessa substância. Também é 1, já está balanceado. Ah, professora, olha o carbono aqui. Não. Cloro, ó, letra maiúscula, letra minúscula. Compõe. Aqui eu tenho cloro do lado dos produtos e do lado dos reagentes eu também tenho cloro. Quantos cloros eu tenho aqui do lado dos reagentes? Eu tenho apenas um cloro. Se não aparece, é porque o número é 1, o índice. Agora, o 2, ele está multiplicando o lado dos produtos, multiplicando o índice do sódio e o índice do cloro. Se o índice não aparece, quer dizer que é 1. Então, ó, 2 vezes 1
do índice do cloro? Eu tenho 2 cloros do lado dos produtos, então do lado dos reagentes eu também terei que ter 2. Se eu adicionar no coeficiente estequiométrico 2, eu passo a ter 2 cloros. E aí eu tenho a minha reação balanceada. Então, o que acontece agora? Vamos ao hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho 2. 2 vezes o 1, que é índice, eu tenho 2 hidrogênios do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos? O hidrogênio aparece apenas na molécula de água. Quantos hidrogênios eu tenho? Também tenho 2. Então, já está balanceada. Agora, vamos verificar os oxigênios, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, quantos oxigênios eu tenho nessa substância aqui? Eu tenho 3 oxigênios. Vou escrever aqui. Do lado dos produtos, eu tenho oxigênio aparecendo nessa substância, que é na molécula de água, que eu tenho 1 oxigênio. E tem o oxigênio no dióxido de carbono, no CO2. Quantos oxigênios? 2 oxigênios. O que eu disse? Que quando o elemento ele aparece em mais de uma substância, se está do mesmo lado da equação, eu vou fazer a somatória. Então, 1 oxigênio dessa substância mais 2 oxigênios dessa substância, do lado dos produtos, eu tenho 3 oxigênios. E do lado dos reagentes eu também tenho 3 oxigênios, ou seja, o oxigênio já está balanceado, como nós falamos anteriormente. Agora vamos passar a esse outro exemplo. O que nós temos aqui? Carbono. Vamos começar por ele. O carbono, eu tenho 6 carbonos do lado dos reagentes. Agora nós vamos ver do lado dos produtos quantos carbonos eu tenho. Nessa substância, eu tenho 2 carbonos, porque ela aparece em 2 substâncias. E nessa outra substância, eu tenho quantos? Eu tenho apenas 1 carbono. E eu preciso ter quantos carbonos do lado dos meus produtos? Eu posso colocar o quê? 2, porque eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que fazer a somatória de todos eles para poder me gerar 6. Então, se eu multiplico 2 vezes 2, agora eu passo a ter o quê? 4 carbonos. Antes eu tinha 2, agora se eu multipliquei, eu passei a ter 4. E como eu tenho 1 aqui, se eu multiplicar 2 aqui, o que vai acontecer? Antes era só 1, agora eu passei a ter 2. E eu somando 2 carbonos desse lado com 4 carbonos dessa substância, eu tenho o quê? 6 carbonos nos produtos. E igualei com a quantidade que eu tenho nos reagentes. Depois nós passamos o quê? Aos hidrogênios. Do lado dos reagentes, eu tenho 12 hidrogênios. Vou colocar aqui. E do lado dos produtos? Eu tenho ele aparecendo apenas nessa substância. E o que nós falamos? Que o coeficiente, ele vai multiplicar todos os índices dos elementos que compõem aquela substância. Então, eu vou pegar esse 2 do coeficiente e vou multiplicar o índice 6 do hidrogênio. 2 vezes 6, eu tenho 12 hidrogênios. Ou seja, a minha quantidade de hidrogênios, ela já está balanceada. Aqui, agora vamos verificar a quantidade de oxigênios. Eu tenho aqui 6 oxigênios do lado dos reagentes. Então, eu tenho aqui, vou colocar um pouco mais embaixo, 6 oxigênios. Do lado dos produtos, eu tenho oxigênio aparecendo nessa substância e nessa substância. Então, vamos ver quanto que dá? 2 vezes 1, eu tenho 2 oxigênios nessa substância. Nessa outra, 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênios. Ou seja, os oxigênios já estão balanceados. Então, esse é o balanceamento dessa equação. Bastava eu adicionar 2 nesse produto e 2 no coeficiente estequiométrico desse produto. O próximo exemplo,
nós temos aqui. Vamos começar a balancear por quê? Pelo carbono. Do lado dos reagentes, eu tenho 4 carbonos. Do lado dos produtos, eu tenho apenas um. Então, esse índice, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar coeficiente do carbono do outro lado da equação. Visto que aqui é 1, 4 vezes 1, eu passei a ter 4 carbonos. Vamos ver as quantidades de hidrogênio. Eu tenho 10 hidrogênios nessa substância. E do lado dos produtos, eu tenho apenas aqui, ó, na molécula de água. Eu já tenho 2 hidrogênios. Qual o número que eu multiplico por 2 que vai me gerar 10 hidrogênios? 5. Aí eu passo a ter 10 hidrogênios do lado dos produtos. Ou seja, balanceei a minha equação. Vamos verificar a quantidade de oxigênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 oxigênios. Do lado dos produtos, ele aparece nessa substância, no dióxido de carbono e na molécula de água. Vamos ver a quantidade. Vou ter que multiplicar aqui, ó, o coeficiente estequiométrico com o índice. Então, 4 vezes 2, eu vou ter 8 oxigênios. Nossa, esse 8 meu ficou horrível. 8 oxigênios. 5 vezes 1, eu terei 5 oxigênios desse lado. Ó, nessa substância, eu tenho 8 oxigênios. Nessa outra substância, eu tenho 5 oxigênios. 8 mais 5 vai ser igual a 13. Então, quando a somatória de quantidade desse elemento, ele dá um número ímpar, o coeficiente estequiométrico que eu tenho que igualar, ele sempre vai gerar uma fração. Como que eu coloco isso, professora? Tem 2 formas de vocês resolver isso. Você pode pensar assim, ó, em relação à fração, que normalmente é o que eu faço. Como que eu vou saber qual que é a fração que vai ocorrer aqui? O número que você tem aqui, o índice que você tem dessa substância que você quer balancear, ele vai ser o seu denominador. Então, o mesmo número que você tem no índice do elemento que você quer balancear, ele vai ser o seu denominador. E a somatória que você tem do outro lado da equação, ele vai ser o seu numerador. Então, se a somatória é 13, então essa será a minha fração. Pensar dessa forma, eu posso pensar assim, ó, qual o número que eu multiplico por 2 que vai ser igual a 13? Então, você pode fazer uma continha à parte, a segunda forma que você tem de resolver. Você vai pensar assim, ó, qual número você não conhece, você vai chamar de x. Vou colocar aqui embaixo, para você saber que nós estamos fazendo. Qual número que você vai multiplicar, ó, vai multiplicar por 2, que tem que te dar como resultado igual a 13. Esse número você não conhece, que é o seu coeficiente aqui, é o que você quer descobrir. Então, você vai montar qual número que eu vou chamar de x, que eu multiplico por 2, que tem que ser igual a 13. E aí, você vai isolar esse x, que é o que você quer saber. X vai ser igual. Se o 2 está multiplicando, o que vai acontecer? Ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, o que acontece? Não gerou a sua mesma fração? Então, são 2 formas de você olhar. Ou você pode pensar dessa forma e descobrir a fração, ou você pode pensar da forma que eu falei anteriormente. O seu índice aqui vai ser seu denominador, a somatória que você fez do outro lado vai ser o seu numerador. Então, é assim que você consegue colocar. Só que o que acontece, pessoal? Nós falamos que os coeficientes estequiométricos, ou você pode deixar assim, mas normalmente nós tiramos essa fração. Por quê? Porque o coeficiente estequiométrico, ele tem que ser os menores números inteiros, né? Os menores números e tem que ser inteiros. Por quê? Porque na hora que nós formos fazer os cálculos, você fazer cálculo com fração, ele vai te dar muito mais trabalho. Então, se você quiser tirar dessa fração, o que você tem que fazer? Você vai pegar esse denominador e multiplicar por toda a sua equação. Se o seu denominador da fração, ele é 2,
você vai colocar aqui. Então, o denominador da sua fração, você vai multiplicar toda a sua equação. Só que aí você tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico de todas as suas substâncias. Então, vai ser aqui, ó. E aqui lá, nossa, tá horrível. Vezes aqui, o 2 vezes o 1, o 2 vezes a sua fração, o 2 vezes o 4 do dióxido de carbono e o 2 vezes o 5 da molécula de água. E aí, como que ficaria, então, você reescrevendo essa equação? Você ficaria 2 vezes 1, então ficaria 2CO4, H10, mais o seu outro reagente, o 2 vezes a sua fração. 2 vezes 13 vai ser 26. Dividido por 2 vai ser igual a 13. 13 O2, formando aqui os meus produtos. 2 vezes 4 vai ser igual a 8 CO2, CO2, mais 2 vezes 5 vai ser igual a 10 H2O. Então, pessoal, você só irá multiplicar pelo denominador da sua fração quando você quer retirar essa fração. Olha aqui como que ficará o balanceamento da minha equação. Ah, professora, e se eu quiser deixar em fração, fica errado? Não, não fica errado. Lá no vestibular, no Enem, você vai ter que observar, né, dependendo do exercício que ele te der, se você vai precisar ou não tirar da fração. Mas se você precisar tirar da fração, basta multiplicar o coeficiente estequiométrico de todas as substâncias da sua reação pelo mesmo número do denominador daquela fração. E aí você tem aqui. E se você fizer aqui as contas, você verá que a sua equação, ela realmente estará balanceada. Nessa reação, o que nós temos? Nós temos aqui o carbono do lado dos reagentes, carbono do lado dos produtos. Só que eu também tenho como a metal, ó, carbono é a metal. Eu também tenho o enxofre, que é o S, que é a metal. Então, vamos ver aqui, ó, o carbono do lado dos reagentes, o índice dele é 1. Do lado dos produtos, também é 1. Então, quer dizer que está balanceado. Agora, vamos ao enxofre. O enxofre aqui nessa substância nos reagentes, ele é 2. Do lado dos produtos, ele é o quê? Ele é 1. Então, o índice dele do lado dos reagentes vira o coeficiente estequiométrico do lado dos produtos. 2 vezes 1, eu tenho 2 enxofres desse lado. Já está balanceado. Vamos olhar agora o oxigênio. Do lado dos reagentes, eu tenho 2 oxigênios. E do lado dos produtos, ele aparece nas duas substâncias. Então, vamos ver. Nessa primeira substância, no dióxido de carbono, eu tenho 2 oxigênios. Nessa outra substância, ó, eu tenho 2 vezes 2, eu vou ter 4 oxigênios. Então, 4 mais 2, do lado dos produtos, eu tenho um total de 6 oxigênios. Qual o número que eu multiplico por 2 aqui nos reagentes, que eu obtenho 6? 3. Então, se eu colocar um 3 no coeficiente, 3 vezes 2, eu passo a ter 6 oxigênios. Balanceei a quantidade de oxigênios. Na questão 2, ele te deu essa reação e ele está pedindo para você descobrir qual que é o coeficiente estequiométrico dessa substância aqui, do HCl. Pessoal, aqui eu esqueci, tá? Houve um erro, eu esqueci de colocar a setinha. Então, aqui está dizendo o quê? Que do lado de cá, essas duas substâncias são reagentes e de cá são os produtos. Então, adiciona a setinha aí. Então, nós iremos observar. Todos os outros coeficientes estequiométricos, ele já o quê? Ele já nos deu. Então, vamos olhar aquela substância que está, aquele elemento que está na substância que eu quero. Nós temos hidrogênio e cloro. Só que o hidrogênio, ele aparece nessa outra aqui também.
Então, vamos nos atentar somente ao cloro, porque ele só aparece nessa substância, então ficará mais fácil. E aí eu vou lá do outro lado e vou verificar quantos cloros eu tenho lá, que aí eu consigo saber qual que é esse valor. O cloro aparece só nessa substância. Aqui já tem um coeficiente 2. E o índice do cloro, ele também é 2. 2 vezes 2, ele vai ser igual a 4. Então, quer dizer que do lado dos produtos eu tenho 4 cloros. Então, do lado dos reagentes, qual o número que eu vou colocar aqui, que eu multiplico por 1, visto que o índice aqui é 1, que vai me gerar 4? 4. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Então, qual que seria a minha resposta? A, B. Essa seria a minha resposta. E eu poderia aqui, para ter certeza que realmente estaria balanceado, verificar todos os outros elementos. Mas como o cloro aparece aqui somente uma vez, basta você olhar do outro lado da equação quantos cloros você tem, que você descobre o coeficiente estequiométrico que você precisaria. Pessoal, essas então foram as resoluções da atividade 2 sobre balanceamento de equações. Então, faça as correções no caderno. Vocês têm aí prazo para fazer devolutiva. Faça devolutiva, de preferência na data correta, visto que atividades entregues na data correta, ela tem um peso maior do que atividades entregues fora da data. Próxima semana, teremos novamente aula online. Estaremos com o assunto estequiometria, só que agora nós vamos passar para os cálculos. Forte abraço a todos vocês e fiquem bem.